Veja o que fala em Salmo 133. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como um orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Fique à vontade, pode se assentar. Aleluia. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Amém? Então você, quando imagina um corpo, você imagina, você olha para mim, você vê os membros, o tronco, cabeça, mãos, pés. E aqui diz que quando estamos unidos, quando nos juntamos, nos tornamos um corpo, o corpo de Cristo. Na unidade somos um. E quando nós estamos nessa unidade, Deus derrama óleo sobre esse corpo. Começa pela cabeça, da cabeça cai a barba, e na barba cai nas vestes. Há um nível de unção sobre a cabeça, há outro nível sobre a barba, porque o óleo que está na barba, antes ele passou também pela cabeça. Então é um óleo mais denso. E o óleo das vestes já é outro nível, porque agora ele tem óleo da cabeça, da barba e das vestes. O primeiro óleo, ele vem no entendimento, mentalidade. A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. A unção, ela traz entendimento e revelação. Diga comigo, unção traz entendimento e revelação. Barba fala de maturidade. A Bíblia fala que no céu Jesus é chamado de ancião de dias. Barba fala de maturidade, uma unção de maturidade, porque quando você recebe o entendimento, você se torna maduro. Diga, através do entendimento, eu me torno maduro. E as vestes fala de autoridade. Então diga comigo, entendimento, coloca a mão, maturidade, autoridade. Quando você recebe entendimento, você vai se tornar maduro para enfrentar qualquer circunstância. E quando você for maduro, você vai ter autoridade para enfrentar qualquer circunstância. A autoridade, ela te dá capacidade de jurisdição para agir em vários sentidos e áreas. Então, entendimento, maturidade e autoridade. Diga comigo, Deus me dá entendimento. Diga assim, a Bíblia diz que devemos ter a mente de Cristo. Coloca a mão assim, fala, Deus me dá maturidade. Diga assim, a Bíblia diz que eu não posso beber do leite e ser menino. Eu preciso ser maduro. Diga assim, Deus me dá autoridade. Diga, a palavra de Deus diz, eis que eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Amém? Quem entendeu, diga amém. Aplauda o Senhor. Então tudo que eu falei é bíblico. A unidade do corpo de Cristo. Diga, nós somos um corpo. Olha para o teu irmão, diga, eu e você e mais os demais irmãos que estão aqui nesta manhã, somos um único corpo. Então veja,
Se alguém recebe o óleo e o outro não recebe, o corpo fica como? Aí tem alguém maduro, com entendimento, mas tem o outro imaturo. Então é necessário que todos estejam unidos, juntos. Por que é importante cultuar? Por que é importante congregar? Por que é importante estar junto? Olha que é algo interessante. Quero mostrar para você. Abra comigo Lucas 2. Versículo 43. Diz assim: terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo, fazendo perguntas. E todos que ouviram o menino admiravam-se muito. Diga comigo: todos que ouviam ao Jesus se admiravam da sua inteligência, da sua inteligência. Diga: o óleo caindo sobre o entendimento. Quando Jesus estava pregando, aquele óleo que estava sobre ele de entendimento começou a cair também sobre aqueles que o ouviam. Mas olha que interessante, todos que estavam ouvindo Jesus ficavam o quê? Admirados. Você já ouviu algo que quando você ouviu, acendeu uma lâmpada na tua cabeça, despertou assim, você falou: uau, é isso aí. É isso que estava acontecendo com eles. Eles estavam ouvindo Jesus, e quando eles ouviam Jesus, é isso. Porque aquele que tem a unção de entendimento, ele derrama a mesma unção sobre os outros. Porque quando nós nos unimos, a mesma unção que está fluindo em um, começa a fluir em todos. Quem entendeu? Agora, todos admiravam e recebiam desta unção. Mas os pais de Jesus não estavam com ele. Então eles não estavam juntos, unidos, em comunhão. E aqui diz, no verso 48, logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe disse: por que você não está conosco? Aí ele respondeu, mas vai para os 50, olha o que diz: não compreendiam as palavras que ele dizia. Olha a diferença dos 50 para o 47. Leia o 47 e depois leia o 50, vai, 47. Não, todo mundo junto, né, por favor. Olha os 50. O mesmo local, o mesmo cenário e 2 tipos de pessoas. Pessoas que admiravam com aquilo que ele estava falando e pessoas que não compreendiam. E detalhe,
essas pessoas eram parentes dele, conviviam com ele. Veja então que a unção do Espírito tem nada a ver com algo da terra. Ela vem de Deus. O fato deles estarem longe da comunhão, um dia eles perderam Jesus, 3 dias para encontrar, total de 4 dias. Diga comigo, 4 dias sem comunhão com Jesus já foi suficiente para não compreenderem o que ele estava dizendo. Por quê? Porque a ausência da comunhão cortou a unção. Novo Testamento, nada de velha aliança. Eles se ausentaram da comunhão e perderam a conexão com a unção, com a presença. Eu já tenho ido bastante na igreja, vou escolher qual culto que eu vou. Mas o meu recurso não me permite em todos os cultos. Faz assim, ó. Fala assim: Deus me deu esse recurso aqui também. Quem está satisfeito sempre vai ter um bom argumento. Então, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas com certeza você sabe a resposta. Já aconteceu de você chegar num culto e não entender o que está acontecendo? Não entender a palavra? Mas se entender o culto, eu não entendi nada. Às vezes sai um grupo da igreja depois do culto: você entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada. E outro grupo: meu Deus, você viu que palavra? Você viu que aquilo que aconteceu? Você viu que palavra? Você viu que presença? Porque o óleo só cai sobre aquele que está fazendo parte da comunhão no corpo. O óleo cai em cima de uma... Vocês estão esquecendo já o que a gente acabou de ler. Nós acabamos de ler em Salmos. O óleo cai em cima da... E depois de uma... Um corpo que está vestindo de uma... veste. Um corpo que tem uma... E um corpo que tem uma... Então o óleo só cai em cima de um único corpo. E só tem jeito de você receber esse óleo se você vir ser um nesse corpo. Quem entendeu? Se você não é um no corpo, você não recebe o óleo. Essa unidade tem a ver com presencial, mas não somente, porque você pode estar aqui e de fato não estar aqui. Ela tem a ver com uma comunhão presencial, com uma comunhão de coração e com uma comunhão de espírito. Veja, quando Deus procura, não precisa colocar, quando Deus procura adoradores, a palavra fala: vem a hora e já chegou, em que o Pai procura os seus adoradores. Ele estava falando no plural, adoradores, que adorarão em espírito. Então fala para o teu irmão: quando você se torna um comigo, olha por detrás e fala: você também se torna um comigo. Esse óleo começa a cair em uma cabeça, em uma barba, em uma veste de um corpo. E esse óleo, ele traz entendimento, inteligência, maturidade, autoridade. Jesus aqui, ele tinha por volta de 13 para 16 anos de idade. Doutores. Alguém aqui sabe o que é um doutor? Alguém que fez graduação, mestrado e... Então você faz ensino fundamental, não, pré-escolar, ensino fundamental, me ajuda aí as pedagogas, ensino médio, graduação, não é isso? Pós-graduação, mestrado,
doutorado. 7 níveis. Esses homens tinham quantos níveis de ensino? 7 níveis. E Jesus, que tinha 13 anos, estava fazendo o quê? Ensinando. Porque Jesus tinha o quê? Entendimento, maturidade, autoridade. Quem entendeu? Nada contra você estudar. Estude. Mas aonde você recebe a capacitação? Diga para o teu irmão, na unidade. Na igreja. A igreja é a maior universidade da terra. Aqui você aprende a administrar os teus recursos. Aqui você aprende a dividir e ser generoso. O que mais? Aqui você aprende a respeitar as diferenças. Aqui você aprende a perdoar. Aqui você aprende a ter paz em meio às adversidades. Aqui você aprende a servir. Aqui você aprende a amar. E assim vai. Aqui empresário pega a vassoura e varre o chão, limpa o banheiro. Todo mundo é igual. Igualdade. Porque há um óleo que desce. Quem entendeu, diga amém. Diga assim: a unção sobre o corpo de Cristo traz revelação, traz maturidade, traz autoridade. Olha o que fala sobre vestes. A Bíblia fala, Atos 19. Jesus. Olha o que fala Atos 19, 12. 11 e 12. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, escute, Paulo tinha tanta unção que ele pegava, tem alguém da minha família doente lá, você consegue ir lá, Paulo? Eu não consigo ir. Aí Paulo falava assim: leva essa toalhinha minha de uso pessoal, coloca em cima do doente. E o que acontecia? Era curado. Não estamos criando uma doutrina, mas naquela época não tinha WhatsApp, não tinha como mandar uma oração. Qual era o meio daquela unção que estava na vida daquele homem? Porque a unção, ela chega na unidade. A unção, ela vem na Então coloca aquele tecido, algo assim. E a Bíblia fala que até espíritos saíam. Agora, ao contrário disso, olha o que diz aqui. No verso 13. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor. Tentavam o quê? Eles queriam o quê? Unção. A mesma unção de Paulo. Porque Deus estava fazendo tantos milagres através da vida de Paulo, que o seu ministério estava sendo conhecido. E o que acontece? Então, eles, tendo Paulo como exemplo, começaram do mesmo modo a invocar o nome do Senhor sobre pessoas possuídas por espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo... Esses homens estavam vindo e admirando quem?
Paulo, e vendo a unção que caía sobre a vida do apóstolo, e eles pensaram, podemos fazer o mesmo. E começaram a orar para tentar expulsar demônios. Olha o que aconteceu no 14. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva. Diga para o teu irmão, filhos de Seva. Esse homem chamado Seva tinha discípulos, que eram 7 discípulos. E o que esses homens fizeram? Olha só, 15. O espírito maligno respondeu, conheço a Jesus, e eu sei quem é Paulo. Porque quando Paulo pegava algo, parte do seu uso pessoal, colocava sobre alguém, a unção despedaçava o jugo e curava. Os demônios se sujeitavam àquela unção. Conhecia a unção que estava na vida de Paulo. Mas olha o que os demônios estão dizendo. Nós não conhecemos quem é você, Seva. E olha o que aconteceu no 16. E possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos. Quantos filhos Seva tinha? 7. Com Seva dá quantas pessoas? 8. O que o demônio fez? Uma pessoa cheia de demônio rendeu 8 pessoas, 8 homens. Agrediu eles fisicamente. E o que fez com eles? Fala alto. Deixou eles. Quer dizer que a roupa de Paulo curava. Mas as roupas de Seva foram o quê? Os demônios não respeitaram, deixaram eles nus. Fala comigo. Entendimento, maturidade. Fala vestes. Fala de autoridade. Fala a autoridade que vinha de Paulo, Seva e os seus filhos não possuíam. Porque só tem autoridade quem tem o óleo na unidade. O óleo começa pela cabeça, entendimento, a barba, maturidade, e vestes, autoridade. Veja que tudo que eu estou falando, eu estou dando referência bíblica. A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Diga comigo, a mente de Cristo. Ora, baixo. Sangue de Jesus. Olha o que fala Salmos 28, 18. Cabeça fala de mentalidade, revelação. 28, 18. 18. É 18, 28, falei errado, desculpa. Só inverti as ordens. 18, 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, e o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas. Quando o óleo cai na cabeça, ele traz o que? Luz, entendimento. Amém? Revelação. Óleo aqui fala de maturidade. Óleo nas vestes fala de autoridade. Procura o texto que diz que eles lançavam sortes para que eles pudessem decidir quem ficaria com as vestes de Jesus. Por que aquela veste era valiosa? Porque aquela veste representava a caminhada de autoridade que Jesus teve sobre a terra nos seus anos de ministério. A roupa de baixo, todo homem usava uma roupa por baixo, que era a roupa íntima, não tinha uma peça única como nós hoje homens usamos, era uma
uma bata por baixo e por cima a roupa principal. A roupa de baixo, que era menos valiosa, obviamente Jesus nunca saiu com a roupa de baixo na rua, então eles dividiram em 4 e deram um pedaço para cada um. A de cima, que durante os 3 anos e meio de ministério dele todo mundo viu, eles falaram: eu quero essa aí. Então vamos lançar sorte para saber quem vai ficar. Não vamos rasgar porque ela é valiosa. E os soldados que crucificaram Jesus pegaram suas roupas, dividiram em 4, uma parte para cada um, e pegaram também a túnica. Lembra de José? Quando José recebeu o sonho e a autoridade de Deus, o pai dele deu para ele o quê? Uma túnica. Túnica representa respeito, autoridade. Pode deixar esse texto. Aquele cego no caminho de Jericó, quando ele foi curado, a Bíblia fala que levantando-se, livrou de si a sua capa, túnica. Por quê? Agora, como curado, ele não podia usar mais túnica de cego, porque isso é vergonha. Porque agora ele é curado, ele tem que usar uma túnica diferente. Túnica tinha a ver com identidade. Quanto maior o nível de autoridade naquela época, você usava túnicas especiais. Então a túnica, porém, era sem costura. A túnica era uma peça única, valiosa na época, muito cara. E toda tecida de alto a baixo. Então era muito valiosa, não só materialmente, como no nível da identidade de Jesus. Existe um outro texto, eles vão colocar. A capa de Elias cai, e Eliseu pega a capa. E quando Elias sobe, Eliseu fere o Jordão e diz: aonde está o Deus de Elias? O que Eliseu está dizendo? A mesma unção que estava sobre Elias caiu sobre mim, e agora eu me movo a partir desta unção. E ele pega as vestes, toca o Jordão e as águas se abrem. Diga comigo: vestes, autoridade. Então de novo, diga: entendimento, maturidade, autoridade. Quando você está com a igreja, quando você está em unidade, a unção que Deus está derramando sobre a igreja cai sobre você. Porque a unção, ela recai sobre um único corpo. Fala: eu sou o corpo de Cristo. Quem entendeu, aplauda o Senhor. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. O Espírito Santo pediu para mim falar um pouquinho sobre unção hoje. Porque às vezes a gente fala muito sobre unção, mas se pedir para explicar, para alguém explicar o que é unção, ela não sabe explicar. É lógico que não dá para mim esgotar todo esse assunto aqui em poucos minutos. Mas isso só para abrir a tua mentalidade em relação a isso. Diz assim: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu. Diga para o teu irmão: Deus te ungiu. E olha o que diz no verso 22. Que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Voltando novamente o 21, na minha versão fala assim: ora, é Deus que faz que nós permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Diga: a unção, diga para o teu irmão, a unção vem para te dar capacidade, para te dar maturidade e para te dar autoridade, para você permanecer firme, mesmo diante das dificuldades. Então tem muita gente que fala assim: eu quero receber a unção. Mas você sabe para que a unção significa? Um dos propósitos da unção é dar força para permanecer. Permanecermos firmes em Cristo. Para isso Ele nos ungiu. Diga para o teu irmão: você foi ungido para permanecer. Deus não se agrada de quem retrocede. Então, um dos propósitos da unção é para quê? Permanecer
firme. Tem gente que permanece, mas permanece. Diga comigo, permanecer firme. Qual é o propósito da unção? Em Cristo. Amém? Deus nos ungiu para isso. Deus te ungiu. E quais são as 3 formas principais que a unção se manifesta? Entendimento, maturidade, autoridade. Mas pastor, eu estou passando por algo que eu não consigo entender. Tem coisas que nós não conseguimos entender, mas a maturidade nos leva a aceitar aquilo que a gente não entende. Quem entendeu? Diga comigo, maturidade é entender, mesmo sem entender. Maturidade, diga assim, é aceitar, mesmo sem entender. A criança, ela não aceita um não, ela fica ali. Até tirar o sim que ela quer de você. Porque ela é infantil, mas você é maduro. E o maduro aceita aquilo que ele não compreende. Diga para o teu irmão, aquilo que você não pode mudar, aceite, porque isso demonstra que você é maduro. Eu pensei que ia jogar a cadeira para cima da glória a Deus. Nunca vi ninguém pregando isso. Então Deus quer tornar você maduro. A unção não é para imaturos, infantis. A unção é para maduros. Amém? A Bíblia diz em 1 João 2,20: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm pleno conhecimento. A unção, primeiro, ela nos traz a capacidade de permanecer firme. Eu permaneço firme por quê? Porque tenho entendimento. Eu permaneço firme porque quando não compreendo, eu aceito porque tenho maturidade e confio em Deus mesmo sem entender. Eu permaneço firme por quê? Porque também tenho autoridade para passar pelas provações. Agora, a unção também, além de me ajudar a permanecer firme, o que ela faz? Ela me dá o pleno conhecimento. Amém? Diga, a unção me dá pleno conhecimento. Lucas capítulo 4, no versículo 17 ao 22. Fala, quando Jesus recebe o texto de Isaías, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar, Ele me ungiu para proclamar libertação, Ele me ungiu para dar vista aos cegos. Diga comigo, a unção me capacita para os dons. Diga, unção é uma capacidade acima do natural, sobrenatural. Eu posso pregar, eu posso libertar e eu posso curar. Aí às vezes a gente fala assim: irmão, faz uma oração, dá uma palavra. Ah, eu sou tímido. Eu não estou falando de você. Não se trata de você, se trata da unção. A unção através da tua vida. Eu não estou perguntando da tua personalidade. Eu estou falando de algo do Espírito, não estou falando das coisas da carne. Você não entendeu? Tem uma unção sobre você. Não se trata ao teu respeito. Amém? Primeira João 2,27, para esclarecer algo que eu sei que depois pode surgir de dúvida. Como tem gente que talvez numa caminhada já perguntou para mim: ah, mas a Bíblia fala que a gente não tem necessidade de que ninguém nos ensine. Então você precisa ter o Espírito para você entender o que o Espírito está dizendo. A palavra de Deus não fala que nós temos que pregar? A palavra de Deus não fala: sede submisso a vossos guias espirituais?
Então a palavra de Deus, ela entra em contradição. Uma hora fala que você deve ouvir, depois fala que ninguém precisa te ensinar. O que isso significa? Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. O que ele está querendo dizer? Ele não está querendo dizer do fato de alguém ser usado pela unção e te ensinar. Ele está falando de onde vem a fonte do ensino. Ele está dizendo, quando você tem a unção, você não precisa que alguém te ensine. No sentido que você vai trazer um conhecimento seu natural, humano, para ensinar alguém. O conhecimento que você vai receber não vai ser da terra, não é natural. Então você, quando aprender com alguém, você vai aprender com alguém, não o ensino dela, o entendimento dela. Você vai entender com alguém aquilo que flui nela a partir da unção de Deus nela. Quem entendeu, diga amém. Eu estou ensinando vocês essa manhã, sim ou não? Eu estou ensinando um ensinamento meu, do Diego? É o Diego que está ensinando vocês? Não, é a unção que está sobre o Diego que está ensinando vocês. Veja que o texto ele fala assim, ele fala, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Ele está falando primeiro, antes de explicar, de onde vem a unção que você recebeu. A unção vem de quem? De Deus. Então quem está te ensinando? Deus. É isso. Porque Deus ele não entra em contradição. Então ninguém precisa me ensinar. Aí tem gente que pega esse texto, eu já vi, eu não preciso congregar, eu vou ficar lá em casa, o Espírito vai me ensinar tudo. Jesus apareceu para Paulo. Mas quem tirou as escamas dos olhos de Paulo? Ananias. Quem ajudou no ministério de Paulo no início? Barnabé. Então, quando eu não posso me orgulhar e vangloriar de ser um pastor de vocês e ensinar vocês, porque não é minha a unção, é de Deus. É Deus que está ensinando vocês, não sou eu. Assim como o microfone está me servindo, eu sou o microfone de Deus. Só isso. Esse microfone tem mérito? Se eu tirar ele e colocar ele naquele canto, alguém vai cantar parabéns para ele, vai tirar foto com ele? Ele serve para um único fim, um propósito. Sem a voz, ele não é? Eu sou o microfone. Sem a voz dele, eu não sou nada. Amém? Então, a unção, ela determina também a origem e a fonte de onde emana todo o poder, autoridade, entendimento e maturidade. A glória da unção tem que ser para quem? Para quem está sendo usado pela unção? A glória da unção é para aquele que é o dono de toda a unção, de todo conhecimento. A Deus não divide a sua glória com ninguém. Você pode admirar pessoas, respeitá-las, honrá-las, mas a glória é do Senhor. Amém? 1 Crônica 16, 22 diz, veja que a palavra não entra. 1 Crônicas 16, 22 diz assim, não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Por que ele está falando isso? Porque quando um ungido de Deus fala, geralmente, se ele fala algo agressivo, se ele falar algo pesado, as pessoas tendem a rebater o que ouviram a aquele que falou. E como na palavra anterior nós entendemos que aquele que está falando, ele não está falando algo de si mesmo. A unção não vem dele, vem de Deus. Então Deus está falando, não maltrata o meu ungido, porque quando você está maltratando o meu ungido, você está maltratando a minha unção. E quando você está maltratando a minha unção, você está maltratando a mim. Por quê? Porque toda unção vem de Deus. E Deus sabe que os ungidos, eles são perseguidos. Eles são confrontados. É tão verdade isso que as próprias pessoas que perseguem os ungidos usam esse texto para falar.
Ai daquele que toca no ungido de Deus. Ah, isso aí não tem nada a ver. Ele está fazendo cumprir a própria palavra que ele estava falando, que ele está criticando. Diga para o teu irmão, não maltrate e não faça mal aos ungidos do Senhor. Amém? Qual outra finalidade da unção para nós orarmos? Que eu já estou sentindo o cheirinho da comida. Quem está sentindo aí? Tem uma voz falando aqui dentro. Tem uma voz interior aqui. Eu gosto tanto desse tema. Quero mostrar para você mais duas coisinhas. Êxodo 40, versículo 9 em diante. Olha o que fala. Sinto a presença tão gloriosa de Deus aqui. Êxodo 40, verso 9, diz assim: tomarás o bálsamo da unção, ungirás o tabernáculo e tudo que está dentro dele, e tu o... Fala bem alto, tu o... Diga comigo, mais uma finalidade da unção é consagração. Diga para o teu irmão, você sabe o que significa consagração? Fala para ele, separação. Diga, algo que foi consagrado significa que ela tem uso exclusivo para uma única finalidade. Algo que foi consagrado não pode ser usado para várias finalidades. Então, Deus separa o tabernáculo e o que lá dentro está. E Ele fala para aqueles homens responsáveis pelo tabernáculo, antes da inauguração dele: pega o óleo e unge o tabernáculo e tudo que lá tem. Por quê? Porque lá será um lugar separado para uma finalidade. Qual finalidade? Adorar a Deus, orar ao Senhor. Quem entendeu? Diga comigo, unção é consagração. Então veja bem, quando você traz o teu filho e nós ungimos e consagramos, você sabe o que você está falando? Eu estou depositando meu filho para que ele viva exclusivamente para Deus. Eu não sei se você está pegando o que eu vou falar, mas qual é o segredo de consagrar? Porque quando você consagra e destina para um único fim para Deus, Deus preserva aquilo que foi consagrado. Quem pode dizer amém? Então quando você consagra algo, você está entregando na mão de Deus, você está devolvendo, falando, é teu. Aí Deus fala, é meu? É, então ninguém pode tocar. Por que Deus está falando? Não toquem nos meus ungidos. Por que Deus fala isso? Porque eles são somente... Se Deus precisar tratar, corrigir um ungido, quem vai tratar com o ungido será? E não nós. Porque ele não é nosso, ele é de Deus. Então, se você quiser aplaudir e glorificar Deus, pode. Pastor, unge o meu carro, consagra o meu carro, mas você não dá carona para ninguém, não leva ninguém para o culto. Então não pede para mim consagrar teu carro, porque será uma farsa. Pastor, unge o meu negócio, mas o teu negócio redunda em glória de Deus ou só sua pessoal? Então não é consagrado. Quando você está pedindo para mim ungir, consagrar o teu negócio, está falando para mim, sabe o que? Tira das minhas mãos e dá para Deus, não é meu mais. Pastor, unge a minha casa. Irmãos, a gente pode fazer um culto na tua casa? Não, em casa ninguém entra. Ah, então eu não posso consagrar a tua casa, porque ela é tua, não é de Deus. Você a usa como você bem entender, você é livre. Você paga aluguel, você pagou a parcela, comprou, é tua, você tem esse direito. Você não é obrigado a consagrar, mas uma vez que você consagrou, você é obrigado a entregar para quem é o dono.
E qual é a vantagem de consagrar algo ou alguém? A vantagem é que quando está na tua mão e na minha mão, há um limite até onde eu posso preservar e guardar aquilo ou aquele alguém. Mas quando eu consagro e dou a Deus, não há limites para aquilo que Ele pode fazer. Ele pode guardar, e Ele pode providenciar, e Ele pode prover, porque eu consagrei. Quem está entendendo? Então a consagração, através da unção, é dar a Deus, é dedicar a Deus. Muita gente não entende. Quando Jesus ele entra naquela casa daquela mulher de Simão, lá em Lucas 7, ele entra na casa de Simão, e a mulher vem e unge. Ele fala aqui no verso 44: vê essa mulher, Simão, entrei na casa dela. Vê essa mulher, entrei em tua casa, não me trouxe água para lavar os meus pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Pode passar. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, o que é da tradição. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os meus pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher com puro bálsamo ungiu os meus pés. Eu não tenho muito tempo, mas presta atenção. A Bíblia fala de 7 óleos que eram separados para a unção do tabernáculo. Cada óleo tem uma especificação. Por exemplo, tem um óleo que chama nardo. E o nardo, pode deixar essa palavra que está ali. O nardo, ele tem uma função, por exemplo, purgativa. Se você consumir nardo, sabe o que vai acontecer com você? Vai soltar teu intestino. E por que vai soltar teu intestino? Para liberar as impurezas que estão no teu corpo. Então, quando ungia algo no tabernáculo com nardo, estava significando o quê? Santidade. E excluindo toda a impureza. Então, cada óleo ele tem um significado. Não dá para mim falar dos óleos todos. Tem a mirra, tem outros. Eu começo a falar, eu estou arrepiado aqui. Dá vontade de ficar aqui. Essas coisas queimam dentro de mim. Então, quando você recebe a unção, você fala: Senhor, derrama esse óleo, igual o Senhor derramou no tabernáculo, derrama o nardo. Aí começa a explodir coisa para tudo quanto é lado. Sabe quando você fica 3, 4 dias sem ir no banheiro? É terrível, não é? E aí de repente você toma algo purgativo, você vai, é um mau cheiro, é algo desagradável. Às vezes você tem que se lavar, tamanha sujeira que sai, mas isso está sendo um benefício para o teu corpo, porque ele está sendo purificado. Então, quando o óleo da unção está caindo, o nardo está caindo, ele está trazendo purificação. E o bálsamo é o óleo que preserva as emoções. O bálsamo dá uma sensação de refrigério. Eu tinha uma plantinha que a minha mãe me deu, um pé de bálsamo, e quando tinha alguma queimação, alguma coisa, você pegava uma folhinha e comia aquela folha, na hora tirava aquela acidez, trazia um refrigério, como se tivesse caído uma brisa dentro da gente assim, porque o bálsamo ele traz um refrigério. E Jesus estava prestes a ir para a cruz e para morrer, e ele entra na casa de um dos seus amigos, e ele não ungiu a cabeça dele, não o beijou, não lavou seus pés como era a tradição, mas aquela mulher que era grata, ela entrou e lavou os pés dele com as suas lágrimas, enxugou os seus pés com os seus cabelos, e pegou um bálsamo puro e derramou nos pés dele, apontando para quê? Você vai morrer, você vai passar pela cruz, mas a unção vai preservar a tua alma, a unção vai preservar o teu coração, Jesus, porque o óleo ele consagra e preserva. No momento que eu estou te ungindo aqui, eu estou preparando para aquele bálsamo que você precisa receber na cruz, no momento da provação.
Você não vai estar sozinho, Jesus. Tem aqui uma geração que tem gratidão. Tem aqui uma geração que derrama lágrimas nos teus pés, na tua caminhada em direção ao Calvário. Tem aqui uma geração que está enxugando os teus pés. E tem aqui uma geração que reconhece o teu sacrifício, que reconhece a tua entrega. E aquela mulher que tinha aquela gratidão era por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado o irmão dela. Mas agora esse mesmo Jesus que ressuscitou o irmão dela estava angustiado porque estava prestes a morrer. Ei, mas aquela unção simbolizava o que? Jesus, Deus te ungiu, você é dele. Então se você está dando a tua vida volta para a mão dele. E quando voltar para a mão dele, Jesus, ele te devolve e ressuscita você de novo, porque você é ungido. E aquele que é ungido, aquele que é consagrado, Deus cuida, Deus provê, está debaixo do cuidado dele. Então a unção do bálsamo aqui simboliza o quê? Refrigério em momentos de angústia. Eu profetizo sobre você, coloca a mão no teu peito, você que está nesses dias angustiado. Agora, se a palavra que eu estou pregando é de Deus, cai um óleo de bálsamo sobre o teu coração, as tuas emoções, e receba agora o refrigério imediato na tua alma, agora em nome de Jesus. Arabaçu e cadarabaçu, ondorobalaba. Recalabaçu e odorobalabaçu. Iribalabaçu e ocodorobalabaçai. Bálsamo. Por isso que ele fala, há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo em Gileade. Bálsamo fala de esperança. A esperança, não tenha medo. Bálsamo fala de refrigério. Eu imparto com o teu espírito esse bálsamo. Não tenha medo das más notícias. Há um bálsamo. Alá tu cobalá se andará lá xiondoroko. Biricá xiondoro. Quem está entendendo, diga amém. Diga assim: aquele que é ungido é consagrado. Diga: aquele que é consagrado, quem guarda é Deus. Por isso que você tem que consagrar a tua casa. É por isso que você tem que consagrar os teus filhos. É por isso que você tem que consagrar a tua empresa. É por isso que você tem que consagrar as tuas finanças. É por isso. Porque aí você não vai ter o trabalho de se preocupar. Você vai ter o trabalho só de consagrar. E Deus vai ter o trabalho de cuidar de você. Mas aquilo que está sob o teu cuidado, sob a tua tutela, Deus não põe a mão. Diga: Deus não põe a mão naquilo que está debaixo das minhas mãos. Faz assim, fala: Deus põe a mão sobre aquilo que eu tirei as minhas mãos. Fala: isso é ungir, isso é consagrar. Por que a Bíblia fala, quando tiver um enfermo, as pessoas não entendem, unge ele com óleo? Não é o óleo que cura. O óleo é uma simbologia do quê? Quando eu estou ungindo você, eu estou falando: Senhor, esse corpo agora é teu, toma ele e cura ele agora. Vem aqui e vê todo o mal que está nesse corpo agora e remove agora, porque agora eu estou consagrando esse corpo para ti. Diga: óleo é dedicar, é consagrar. Não é um ritual. Diga, não é um ritual. É um símbolo de uma entrega. Por isso, quando você vê um homem, uma mulher de Deus ungido, respeita, porque é uma vida de entrega. Ninguém tem unção assim, ó, da noite para o dia. É uma vida. Ah, pastor, coloca a tua mão sobre mim, transfere a tua unção. Não tem como eu transferir a minha entrega para você. Você tem que me imitar e também se entregar do mesmo nível. Você quer ter a unção que eu tenho? Vive o nível da entrega que eu vivo. Porque o óleo é tirado na prensa. Você pega uma azeitona, coloca uma pedra aqui, coloca a azeitona aqui, outra pedra em cima e faz assim, ó.
você esmiuça aquela oliva até tirar toda a polpa de dentro dela e fica só o caroço. Todo ungido ele passa pela peneira, pela prensa. Diga comigo, com unção, consagração. Consagração, cuidado de Deus. Salmos 28, 8, olha o que diz. Você está sofrendo, você está passando por um vale. Talvez Deus está te chamando para ser um ungido. Talvez Deus está te dando o privilégio de ser um ungido. Salmos 28, 8 diz: o Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora do seu. Olha aí. Ele vem com força para salvar todos que são ungidos. Tira a palavra ungido e substitui pelo significado dela, consagração. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora dos seus consagrados. Você pode ser um crente que vem na igreja, assiste culto, você gosta, serve a Deus, tem temor a Deus, legal, é uma coisa. Agora você falar, eu quero ser um ungido, eu quero ser um consagrado, é outro nível. Há um nível de renúncia e entrega muito maior. Porém, há um nível do cuidado de Deus também, num outro nível muito maior. Quem entendeu, diga amém. Cabe a você decidir hoje. Às vezes você fica pedindo direto, pastor, põe óleo aqui, me unge. Pastor, olha aqui. Olha, você não sabe o que você está pedindo. Então eu preciso te explicar. Para você ter consciência. Salmos 20, versos 6 a 8. E já pode ficar de pé, por gentileza. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Para quem que ele dá a vitória? Ungido. Que são aqueles que são com. Dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Verso 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Muita gente lê esse texto e não entende. O que ele está querendo dizer? Ele está falando esse texto é para todo mundo? Ele falou, alguns confiam em carros. O que é isso? Alguns decidiram continuar me servindo, mas confiando na sua capacidade, força, habilidade. Mas existe alguns que decidiram o quê? Quero ser consagrado. Eu quero ser ungido. Aí Deus está falando, agora vai ser a partir da minha unção. Se você está querendo ser ungido, agora eu cuido de você. Vem cá, você é meu consagrado. Ele está falando de um grupo seleto, um grupo separado. Ele está falando, esses que decidiram se consagrar, deixaram de confiar em si mesmos para confiar no meu cuidado. O ungido, ele só tem que suportar passar pela prensa. Porque depois disso, ele só tem que usufruir do cuidado daquele que o unge. Nós confiamos no Senhor nosso Deus. Verso 8. Eles vacilam e caem. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Oh. Essa é uma promessa para todo ungido. Feche teus olhos, há um óleo caindo da cabeça até a barba, da barba até as tuas vestes. Há um óleo que está descendo sobre o teu entendimento. Eu queria que você, eu pedi para fechar os olhos, mas abra mais um minutinho. Olha isso aqui. Olha essa imagem que ele vai colocar. Alai, Tikoba, Alai, Alabaçu e Andoche. Olha só. Coloca a mão na tua cabeça. Olha aquela imagem. Fala assim: unge a minha cabeça com óleo. E a outra mão você põe aqui no peito e fala: e meu cálice se transborda.
Jesus. Olha o que fala Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes 10, versículo 1. As moscas mortas fazem com que... Olha o que está escrito. Dá um vidro de óleo para mim. Olha o que está dizendo. Quando as moscas... Imagina que eu deixe esse vidro aberto. Diga assim: todo ungido vai atrair moscas, ataques, perseguições. E quando, preste atenção, uma mosca dessa cai aqui dentro, ela não consegue sair, ela morre. Mas o que ela deixa de consequência? Ela compromete toda o óleo. Tem muita gente que começou a sua caminhada, entendeu claramente tudo que eu expliquei hoje aqui, mas num determinado momento da caminhada, moscas, dúvidas, malfeitores, palavras, maledicência, deixou que moscas caíssem dentro e a tua unção ficou comprometida. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa. Fala assim: quando eu permito que pessoas depositem moscas em mim, no meu coração, na minha mentalidade, a minha unção é corrompida, que vai comprometer a minha autoridade, a minha maturidade e o meu entendimento. Eu lembro de uma vez que um pastor falou algo, era adolescente, eu nunca mais esqueci. Ele olhou para mim e falou: filho, receber a unção não é difícil, difícil é preservá-la. Quem conhece aqui, não por crítica, falar mal, mas com temor, grandes homens de Deus, que hoje você vê que não tem mais unção? Levanta a tua mão. Eu também. E aquele que está de pé, eu tenho que tomar cuidado para não cair, me vigiar todo dia. Por quê? Porque uma mosquinha que cai corrompe o óleo, o perfume, a unção, a autoridade, maturidade e entendimento. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza, da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu. Agora olha só, o primeiro nível do óleo, que é o primeiro texto que nós lemos, é como o óleo que cai sobre a... Agora o que ele está falando? Um pouco de tolice vem aonde? E faz perder todo o conhecimento e o seu valor. Perdeu a unção. Agora começa a agir de forma reativa e inconsequente. Talvez você, obrigado, já se encontrou algum momento assim. Você tem que ter humildade. Você tem que falar: pai, eu pequei, me perdoa. E aí você tem que ser que nem aquela ovelhinha lá. Coloca a ovelhinha e pedir primeiro para o teu pastor do céu, Jesus. Pedir para ele perdão e falar: coloca um óleo novo na minha cabeça. Protege a minha cabeça das moscas, das dúvidas. E depois você tem que procurar o teu pastor da terra, pedir perdão e falar: coloca óleo novo na minha cabeça. Consagra a minha cabeça. Consagra a minha mentalidade, porque por conta de uma tolice, todo conhecimento perdeu o seu valor. E eu perdi a minha alegria porque eu perdi a unção. Eu estou cheirando mal porque moscas morreram dentro de mim. Palavras malignas. Mas aí vem aquele que é o Supremo, aquele que é
o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Deixa essa imagem, se puder pôr o versículo junto, não tem problema, deixa a imagem de fundo. Nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Olha esse texto e olha aquela imagem. Eu e você somos aquela ovelha que precisamos do óleo dele sendo derramado sobre a nossa cabeça. Deixa a imagem só da ovelha agora, o mais rápido possível que você puder, para não quebrar o que Deus está fazendo aqui. O óleo sendo derramado sobre a tua cabeça. Começa a olhar aquela imagem. Imagina você sendo aquela ovelha agora. Vai recebendo óleo novo, vai recebendo refrigério, vai pedindo ao Senhor um novo óleo. Agora, eu preguei o que Jesus pediu para mim pregar. Está na tua mão agora orar e pedir o óleo novo. Começa a orar. A unção que vem do trono, derramada como óleo, fortalece o meu homem interior. O poder do Santo Espírito flui em ondas de amor, mergulhando como um rio de tua glória. Quero águas vivas de tuas fontes, Senhor, saciar a sede nas águas do teu amor, nas águas do teu perdão, nas águas da tua unção, Senhor, 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 Senhor. A unção que vem do trono, derramada como óleo, fortalece o meu homem interior. O poder do Santo Espírito flui em ondas de amor, mergulhando-me no rio de tua glória. Quero águas vivas de tuas fontes, de tuas fontes, Senhor,
saciar a sede, saciar a sede das águas do teu amor, das águas do teu perdão, das águas da tua unção, Senhor, 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 Senhor. Receba a unção de Deus sobre a tua vida agora. Receba o óleo do Senhor sobre a tua vida. Ministra a unção do Espírito sobre ti. Haja uma impartição. O óleo começa a descer sobre a tua cabeça. Coloca a mão na tua cabeça. Vai descendo da tua cabeça óleo de Deus, trazendo revelação. Nós impartimos desse óleo nesta manhã. O óleo que desce da cabeça, agora ele vem para a barba. Coloca a mão no teu maxilar, trazendo maturidade no falar. Vem um novo óleo, um óleo de maturidade, para dar capacidade de passar pelas adversidades. Agora um óleo sobre as minhas vestes, me dando a autoridade que estava em Jesus, a mesma autoridade que estava em Elias, a mesma autoridade que estava em Samuel. A Bíblia diz que de acordo com que menino crescia, Jesus crescia, as suas vestes eram trocadas, porque ele alcançava novos níveis de autoridade a partir da unção. Eu profetizo sobre essas crianças, que elas vão crescer cheio da unção, da maturidade, do conhecimento e da autoridade. Sobre esses jovens, que eles vão crescer cheio do entendimento, da maturidade, da autoridade. Sobre os casais, homens e mulheres, que eles vão crescer em unção, com entendimento, maturidade e autoridade. Oh, adora o Senhor. Feche os teus olhos. Oh, aleluia. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar e as cadeias quebrar com agir desta unção. Uma só que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Com você, se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Quantos creem nisso? Levante as tuas mãos. Aleluia. Desde o início.
Essa é das antigas, eu estou tentando lembrar. Eu só lembro daquela parte. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir. Olha a mão dele como é que tá aqui, ó. Olha, sem colocar nenhum óleo. Sério, só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Olha como é que a mão dele está aqui, sem ninguém ter colocado nenhuma gota de óleo na mão dele. Amém? A unção de Deus está aqui. Além do véu, eu quero estar. Adore ao Senhor. Receba a unção do Espírito sobre ti. E transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o seu poder para curar, nas cadeias quebrar, com agir o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não importa o que enfrentarei. Pega a tua voz, diga uma só palavra bem forte. Uma só palavra que Deus manda. Diga. Vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Em nome de Jesus. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Pega a tua voz e diga para terminar com unção. Com unção imbatível serei. Aleluia. Diga, eu recebo a unção que está sendo derramada nesta manhã sobre esta casa. Diga, é o óleo que desce sobre a minha cabeça, sobre o meu rosto, sobre as minhas vestes. Eu recebo em nome de Jesus. Quem crê, aplaude e glorifica a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.